gente não ajusta. Sim. Eu estava pensando aqui também, argumentando. Certo era Ana fazer a oração de abertura, né? Eu achei que ele ia sentar aqui, já que eu acho também que você podia sentar aqui com nós. Por que não? Gente, boa noite. Só 2 minutinhos, como sempre, só para dar tempo de compartilhar. Quem já tiver pergunta, nós recebemos algumas, nós vamos começar por quem mandou, né? Para quem já chegou para a gente aqui, algumas que enviaram para nós na página, no WhatsApp. E aí, a Ana está ali, nós vamos deixar também aqui ligado para ver se tiver alguma coisa, mas a Ana vai passando para a gente se tiver alguma coisa. E já adiantando, né? Bom, já a gente explica quando tiver mais gente aqui. Só adiantando, quando a gente não souber, nós vamos pular. Tem aquele negócio que nem do Silvio Santos, não. Pula. Não tem os universitários, nós vamos pulando. Não tem pretensão de saber tudo, exatamente isso. Não tem como, gente. Nós estamos... não temos essa pretensão também. E além do que, não temos... Nós somos até corajosos, mas não louco, né, Léo? Bobo não, nem louco. Mais ou menos também. Bateu o pé muito firme. Mais ou menos. Gente, quem já viu o título aí, quiser já ir formulando alguma questão, quiser comentando, como a gente faz nas quartas, já dá para ir mandando e nós vamos tentando. A Ana já vai tentando ver por ali, tá bom? Lembrando que é um bate-papo. Na verdade, nós já recebemos algumas perguntas que não são diretamente ligadas ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vimos aqui. Então nós vamos dar primeiro uma atenção especial, né, Rodrigo, para o que é realmente referente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Só lembrando para quem está chegando, é que na verdade surgiu isso porque nós fizemos sempre a primeira terça-feira do mês é a mesa do Evangelho, com 3 ou 4 pessoas. Hoje, inclusive, era para estar o Eduardo Oliveira, que fez com a gente as 2 últimas, mais o Paulo. O Eduardo, agora há pouco que nós recebemos uma notícia, o filho dele está com Covid e eles estão em quarentena, enfim, acabou dando um problema lá, e ele também com esse tumulto todo, nós acabamos sabendo só agora há pouquinho, tá? O Paulo também está com alguns problemas lá, não pôde vir, então aí nós vamos tentar fazer, eu e o Rodrigo, e a ideia, nós estamos falando agora um pouquinho antes de entrar ao vivo, por isso que nós damos essa preferência, né, para os temas que forem referentes ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós sempre fazemos toda a primeira terça do mês um capítulo do Evangelho, e nós terminamos o capítulo 27, é isso? Semana retrasada, terceira semana de outubro, né? E aí a Ana até lembrou agora que tiveram algumas pessoas que perguntaram para ela o porquê da gente não fazer o capítulo 28, que são as preces. E nós estamos conversando justamente disso. Primeiro, que vocês pegarem o capítulo 28, as preces realmente, vocês vão ver que é uma coletânea de prece na verdade, né? Então acaba que cada um, normalmente, né, Rodrigo? Sim. Acaba procurando a prece que serve para o momento, né? Que já tem que aquela hora vai atender, enfim, por isso que nós vamos fazer mesmo, porque senão... na nossa opinião, quando nós falamos disso, fica cansativo você pegar uma dessas preces e tentar estudar essa prece, né? Eu acho que é uma coisa mais particular. E o Rodrigo lembrou bem, nós falamos 2 semanas muito, né, de prece, maneira de orar, de como fazer. Então, o último capítulo nós já conversamos bastante sobre isso, tá bom? Então eu estou vendo aí Conceição, Edmilson, o pessoal que trabalha sempre com a gente já está aí, Heloísa, Cássio, Paulo, Herbert, bem-vindo, Maria Amaral, Márcia, Sidney, Ivone, bem-vindos todos aí. Então, se quem quiser fazer os questionamentos aí, quiser participar com algumas perguntas,
nós vamos deixar aberto. Nós vamos começar com algumas que já chegaram para nós. Quem não quiser que fale o nome, se bem que vocês vão estar escrevendo aí, não tem problema nenhum, né? Mas as pessoas que mandaram para nós no privado, nós perguntamos se poderia citar o nome, falar o nome. As pessoas falaram que sim, então... Você viu um comentário que deu? Hã? Você viu um comentário que deu? Não. Boa noite, Alexandre. Saiba que as palestras estão sendo maravilhosas para mim. Que bom. Bem-vindo, Tadeu. É que eu não vi. É que quando a gente entra já tem alguns comentários que já foram. Aí a Ana vai dando um toque lá. Obrigado, Tadeu. Para a gente também é muito importante a participação de vocês. Mas eu não vi realmente o comentário, porque acho que já tinha passado quando a gente começou. Rodrigo, quer fazer a oração inicial? E aí a gente vai... Depois tem uns avisinhos para dar? Certo. Bom, boa noite a todos. Eu peço que todos nós nos acomodemos da melhor maneira. Busquemos conexão com Deus, com Jesus. Esvaziemos a nossa mente. Tranquilizemos o nosso coração e oremos ao Pai. Pai, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela encarnação presente, pelas oportunidades de trabalho que a cada dia se renovam, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Permita-nos, Senhor, experimentar um pouco mais do seu amor e do seu conhecimento na noite de hoje. Abençoa as nossas palavras, Senhor. Ilumina as nossas mentes, para que possamos, através do estudo do Seu Evangelho, aquietar os nossos corações, aquietar as nossas dúvidas e termos, Senhor, ciência do caminho a percorrer. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, eu só vou dar o aviso que nós estamos começando amanhã o sorteio, né, do livro que o Rafa mandou pra gente, para nós falar na semana passada no estudo, Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita 2, tá? Então a partir de amanhã já vai estar na página, nós vamos sortear um por semana. O formato que nós vamos fazer é o que nós havíamos falado realmente na semana passada. Quem puder compartilhar, nós vamos colocar o link das nossas transmissões, Facebook e YouTube, e o link do livro, né? Da compra do livro para quem quiser, está em promoção. Não tem mais o Jesuizinho, né? Nós estamos esperando o Rafa mandar para a gente sortear para a molecada, que ele falou ao vivo que ia mandar, então dançou, que nem o dia que ele falou que ia mandar os livros. Falou ao vivo, está gravado. Mas eu já comecei a ler, a semana passada chegou o primeiro nosso, depois o Rafa mandou esses outros 5 para nós sortearmos nas palestras, nos estudos, mas como eu falei para vocês, eu por enquanto só li o do Gustavo, não é o primeiro, mas é o Bom Samaritano. Eu estava comentando com vocês, são 34 páginas para falar da parábola do Bom Samaritano. Muito bom, muito bacana. Falei para o Gu ontem na palestra, nós estávamos juntos no Sermão do Monte. Então a partir de amanhã, sempre nós vamos começar na quarta e nós fazemos a outra quarta no estudo, tá bom? Então nós começamos amanhã durante o dia, na outra quarta-feira nós realizamos sorteio ao vivo, sempre um livro por semana. Então vão ser 5 semanas. E agradecer o Rafa, né, que mandou pra gente os livros para sorteio, tá bom? Bom, gente, como nós falamos a última que nós fizemos da mesa do Evangelho, para variar, né, nós inventamos moda e resolvemos fazer um pinga-fogo. E na verdade tem muita gente que esse pinga-fogo às vezes tem muita gente que nem sabe o que é o pinga-fogo e tal, mas é um bate-papo de pergunta e resposta. Algumas pessoas já enviaram, a gente está falando que quem quiser participar enviando também, então acaba sendo muito parecido com o formato do estudo que nós fazemos às quartas-feiras, que vocês participam, só que a ideia inicial é de que a gente converse sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que sejam dúvidas, que sejam assuntos referentes ao estudo. Por quê? Porque nós surgimos isso justamente como nós vamos encerrar o ano da mesa do Evangelho, seria a primeira agora em novembro, normalmente em dezembro nós não fazemos, e para a gente só para não começar no capítulo 1 em novembro, nós resolvemos fazer esse bate-papo, tá? Aí a partir de janeiro nós começamos o capítulo 1 do Evangelho de novo, e como a gente sempre diz, cada ano nós já estamos fazendo há 2 anos e meio,
e sempre muda de visão. Eu acho muito interessante por causa disso. Então fica o convite, a ideia é essa. Era, como eu falei para vocês, era para o Eduardo Oliveira estar com a gente, mais o Paulo, a gente estaria em 4 falando sobre o assunto, mas o Eduardo, nós acabamos de falar, por um problema de Covid com o filho, eles estão em quarentena, acharam melhor não vir para cá, e melhoras ao filho dele, né? Aliás, tá todo mundo achando que tá brincadeira esse negócio. Tavinho também tá saindo do sufoco lá, tá começando a se recuperar, mas ainda com um monte de resquícios. Então é bom a gente se cuidar mesmo ainda, né? A gente tem falado das casas aí, algumas casas nós temos visto que estão começando a retomar devagar. Nós já decidimos que até pelo menos fevereiro nós vamos ainda manter as atividades fechadas, sem público. Estamos fazendo atendimento fraterno quando muito necessário, ainda tem a maioria pelo WhatsApp também. Eu disse semana passada, não é uma crítica quem está fazendo, muito pelo contrário, muita gente nos procurou perguntando se a gente iria nas casas fazer, desde que sejam dentro das regras de saúde e tudo mais. Nós até incentivamos. É que nós sempre dizemos que para nós, falei com o Gu também, eu acho o caso do Rodrigo, o pessoal lá da Barra fica muito parecido, acaba sendo meio incoerente, gente. Nós temos um espaço muito pequeno, se nós formos atender o que é a orientação de 10% da capacidade, é temerário sem justificativa nenhuma. Nós vamos colocar 2 pessoas, né? E normalmente são pessoas que são grupo de risco, são as que acabam vindo mais. Então nós achamos por bem esperar mais um pouco, esperar, tomara que saia essa vacina o mais cedo possível. Então, para nós aqui do Amigos do Bem, até fevereiro nós definimos, inclusive já estamos fazendo a agenda do ano que vem das palestras de terça, pensando no online. Nós não vamos retomar, eu acho que lá também por enquanto não tem nada programado, né? Não é a hora ainda. O Gu também falou que não vai retomar as palestras e nem o trabalho de psicografia, justamente por isso. O que ele falou, nossa, se a gente for reduzir, são 10 pessoas. Acaba criando um risco à toa, expondo o trabalhador, que eles tiveram um trabalhador que acabaram, infelizmente, tendo contato e tendo o Covid. Então, só por isso, só para dar uma explicação, tá bom? Então, gente, a ideia é exatamente essa. E antes da gente, tem 2 perguntas aqui que eu vou pegar, vou aproveitar, eu falei para o Rodrigo que nós vamos aproveitar da Camila, está aí com a gente, que é referente diretamente a alguns temas do Evangelho. Só que a Camila, eu brinquei com ela, falei, Camila, devagar, né? Faz só umas perguntas mais simplesinhas. Aí pega pesado assim. Fala, já dá a resposta depois, então, pelo menos, né? E a Camila já pegou muito pesado, mas muito interessante as perguntas da Camila. Nós vamos ficar um bom tempo nela, porque são questões extremamente importantes e úteis como o Evangelho. Por isso que eu falei, qualquer pergunta que caia de um dos capítulos do Evangelho, qualquer tema, nós vamos acabar tendo muito assunto para conversar. Eu só queria lembrar, gente, e nós vamos retomar em janeiro a mesa do Evangelho, a primeira terça-feira sempre do mês, da importância, e nós infelizmente já passamos em alguns lugares e ouvimos isso constantemente, mas vai começar a estudar o Livro dos Espíritos ou o Evangelho, precisa ler a introdução. Então assim, gente, nós começamos, né, Rodrigo? Aliás, quando nós tivemos essa ideia de copiar essa ideia que muita gente já fazia, nós gastamos 3 meses na introdução, né? A introdução são quase, da 31 desse livro de estudo até a 47, né? Não mais, né? Ela vai mais para frente, ainda tem Sócrates e Platão, resumo da 19 páginas no meu aqui. Então elas são 20, são umas 20 páginas de introdução do Evangelho. Da mesma maneira o Livro dos Espíritos, todos os livros, gente, a introdução principalmente do Evangelho, para quem quiser depois com calma ler, ele explica o motivo da obra, ele explica o porquê que está fazendo, explica como é que foi feito, a história da construção do Evangelho segundo o Espiritismo é muito bacana. Se não der para ler a introdução, lê o prefácio, que é fantástico. Espírito de Verdade foi um quadrinho. Ele contando. É óbvio que é para ler a introdução, estou brincando, óbvio. Não, é por isso, gente. Então é assim, são coisas que parecem tão bobas, né? Nós sempre falamos isso. No dia que nós falamos de mediunidade com a Kátia, nós conversamos muito disso. Às vezes a gente fala assim, mas vai fazer essa pergunta tão
simples, né? Pessoa capaz de rir da minha cara. E são as perguntas que todos nós temos. Entre elas é essa. Muitos lugares que eu já passei, a primeira pergunta que eu escutava no estudo, mas nós vamos começar na introdução ou da primeira pergunta do Espírito? Vamos começar na introdução ou do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo? Então, só para vocês terem uma noção da importância da introdução, todos eles, mas do Evangelho, ele é muito rico, ele conta toda a história, tem, para quem depois quiser, ainda depois tem a carta dele falando para Meli por que ele está fazendo, por que ele se afasta, aí enfim. A gente vai entender quem são os republicanos. Exatamente, muito rico de detalhe, né, Rodrigo? Assim, ele já mostra para a gente como é que a gente deveria estudar, né? Então, é nesse sentido. O Rick está falando, a Casa do Caminho que faço parte retornou os atendimentos com um número reduzido de seguidores da Organização Mundial de Saúde e da Joia, Rick, é o que nós falamos. Nós temos aqui Jaú, a Teresa de Jesus e o Verdade e Luz e a Casa da Sopa. Verdade e Luz tem um espaço para 500 pessoas, está atendendo com 60, né? Então, assim, com um espaço muito grande, muito bem ventilado, enfim. Cada caso é um caso, então por isso que eu falei que não é um caso de julgamento, é só uma opção por conta de nós acharmos que não tem, embora sinta muita falta, mas é o que eu falei, nós vamos trazer 2 ou 3 pessoas, normalmente pessoas que são grupo de risco, a maioria, não adianta a gente falar que não, porque e acho que ainda não é hora, eu acho que ainda não está preparado ainda, não sabemos direito o que é, como é que faz, enfim, mas por isso que eu falei, então com certeza até fevereiro nós não voltaremos com as atividades presenciais. Alguém está falando, Francilene Costa, Senhor fala comigo, meu Deus. Você está vendo aí, Ana Luz? Não cheguei lá. Acabou de mandar. Francilene, se for alguma coisa muito importante, entra no atendimento fraterno, por favor, para a gente poder conversar. A Ana responde para você lá. A gente não consiga responder durante o bate-papo. É muito no formato do que nós fazemos no estudo, tá, gente? Não dá para a gente abrir muito, né, Rodrigo? Sim. Porque a imensidão da doutrina, primeiro não vamos dar conta talvez nem disso daqui, mas foge muito e aí fica muito complicado da gente conseguir atender a demanda em relação a isso. Então a ideia é falar um pouquinho. Eu falei que eu ia começar pela da Camila e o Rodrigo também achou super interessante. Nós vamos conversar por essas duas então. A primeira pergunta da Camila, quem tiver com o Evangelho na mão é bacana, tá? Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Lembrando já para a gente começar, né, Rodrigo? Mamon, para a gente já simplificar, a questão de dinheiro, a questão do material. É simbolismo do materialismo. Isso. Servir a riqueza é uma prova difícil e escorregadia, mas quando conquistada pelo suor e esforço do trabalho, ainda assim seria difícil a caminhada com ela por aqui? Falei para você que isso porque é do grupo, tá? Ajuda. Isso que é amigo, né? É amigo pra caramba. Você quer começar? Pode começar, nós conversamos um pouquinho e nós vamos... Camila, né? Camila, é assim, a gente tem que fazer uma distinção na sua pergunta, né? Quando Jesus está falando de servir a 2 senhores, né? Aqui não quer dizer porque eu ganhei uma herança, por exemplo, ela é... Eu vou falar maldita, mas no sentido assim de mal, que ela é ruim, perniciosa. O que Jesus está falando aqui é totalmente diferente. É claro que quando eu trabalho, quando eu me dedico e quando de forma honesta eu adquiro a riqueza, é pelos meus méritos e eu a mereço. Mas aqui Jesus está falando de servir a 2 senhores, né? Quando a prova da riqueza, do poder, e aqui a gente pode ampliar, né, Alexandre? Não só riqueza e poder. Quando é me dada essa prova, e vejam só, mas fui eu que conquistei. Conquistou, mas porque foi merecido e estava no teu programa reencarnatório. Conquistei a riqueza, mas ela deturba. Se eu não tomar cuidado com a prova da riqueza, com a prova do poder, gente, o poder ele é entorpecente. Muitas pessoas para nos agradando, muitas pessoas nos paparicando, a facilidade de adquirir as coisas, a oferta que o mundo tem, né? Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente consumista e materialista, e Jesus está dizendo que não é possível servir a esses 2 senhores, porque para servir a Deus eu preciso ter renunciado a alguns valores. Para servir a Deus eu preciso ter renunciado a
Luxúria não significa que eu não possa ter dinheiro, são situações diferentes. A lei vai me corrigindo se eu estiver divagando muito. Tá? Eu tenho que renegar luxúria, orgulho, egoísmo. Para servir a Deus, eu preciso viver a humildade, a paz, o amor, a abnegação, o cuidado para com o outro. Então não dá para ter riqueza e ter tudo isso? Dá. Porque vamos pensar, eu adquiri, seja uma herança ou eu construí uma empresa que gera 200, 300, 400 empregos. Olha quanto bem eu estou fazendo indiretamente. A quantas pessoas a minha empresa, vamos chamar assim, ou o meu dinheiro, está gerando de recurso e está gerando de benefício para o mundo. Então, a riqueza é ruim? Lógico que não. Qual é o uso que eu dou nela? Depende de como que eu faço com isso. Como é que então eu posso ter uma empresa e pagar justamente meus funcionários, ser digno e honrado com eles. Eu não usei de forma direita o dinheiro? Sim. Agora eu posso ter essa mesma posição social e humilhar os meus funcionários, fazer com que eles trabalhem a troco de comida, que mal usem o teu sustento, humilhar. Percebam como o uso é diferente. Mesmo que eu tenha adquirido com o meu suor do meu trabalho, eu posso usar mal isso, se eu não entender qual é o objetivo e qual é o meu compromisso quanto a cristão, quanto a espírita, e mais do que isso, quanto a espírito imortal que eu sou, que eu sei que tudo que eu tenho não é meu, me é emprestado. A única coisa que é nossa de verdade, né, Alexandre, Ana, é as virtudes que eu adquiri, os vícios que eu cultivei e o aprendizado que eu retirei de tudo isso. Eu acho que é isso, Ale. Não, vamos continuar porque o assunto é muito bom. Complexo, vamos embora. Camila, eu acho que a pergunta, quando você faz um comentário em cima, eu acho que você mesmo já respondeu. Na verdade, você só quis apertar, gente, né? Mas assim, servir à riqueza é uma prova difícil e escorregadia. Você já afirmou, sem dúvida. Lembrando, né, Camila, você que está acompanhando sempre com a gente, como nunca é coincidência, né? Nós estamos estudando a lei de igualdade. E ainda eu brinquei, Rodrigo. Os 3 primeiros itens da lei de igualdade são as desigualdades. Desigualdade do poder, de igualdade e riqueza. Então, quer dizer, olha a importância que tem nisso. E as provas, nós falamos muito disso, a prova é muito difícil. Embora eu sempre disse, essas semanas que nós estamos estudando, Rodrigo, para nós ainda é muito difícil, né? Quando a gente ouve alguém falando assim, quando a gente lê o livro dos Espíritos, às vezes a prova da riqueza é muito mais difícil do que a da pobreza. Com o nosso olhar a gente não entende. Porque nós ainda somos muito materialistas, gente. Nós ainda enxergamos com os olhos da matéria. E se alguém perguntar para mim, mas e você, Alexandre? Lá no plano reencarnatório, eu ia falar assim, não, pode me dar a riqueza que eu vou saber fazer. Mas a hora que eu cheguei aqui, se alguém perguntar para mim de novo com 20 anos de idade, eu falei, não, me dá a riqueza, porque a pobreza é uma desgraça. Lógico, nós não podemos ignorar porque isso. Nós somos ainda essa realidade. Então, Camila, e aí o Rodrigo tocou no ponto muito... E você perguntou, né? Falou, quando conquistaram o suor de esforço do trabalho, ainda assim será difícil a caminhada com ela? E o Rodrigo foi perfeito na resposta. O problema não é a conquista. O problema é o que você faz com ela. Eu trabalhei muito, eu ganhei. Nós falamos disso no estudo do Livro dos Espíritos. Ou eu veio de uma herança, como o Rodrigo fez. Sim. Sem problema nenhum. É merecido ou não merecido? Quem julga? Nós estudamos isso lá também. Mas e se essa riqueza foi adquirida de modo ilícito e você tem responsabilidade? Tenho. Como é que eu posso fazer isso? Lá no Livro dos Espíritos fica muito claro. Corrige. Você vai estar ajudando a você e a quem cometeu o delito. Então o dinheiro, gente, a matéria, o dinheiro em si não é mal. O dinheiro pode fazer muito bem. Aliás, o dinheiro faz muito bem quando bem usado. Nós fazemos campanha toda semana para arrecadar a cesta básica para entregar para as famílias. Nós estamos pedindo dinheiro. O dinheiro é ruim? Não. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Quando nós nos fazemos, gente, quando nós criamos a imagem do bonzinho, e quando ele vem falar isso, não dá para servir Deus e a Mamon, é exatamente o que eu faço com esse poder, com esse dinheiro, com essa riqueza, com essa situação. E aí o Rodrigo comentou agora há pouquinho, o que ele está esperando de nós?
Eu consigo ser orgulhoso, vaidoso, usando desse dinheiro que você falou, Camila, foi conquistado com suor, com muito trabalho, mas eu uso esse dinheiro que eu fiz com meu suor, com meu trabalho, não lesei ninguém, sou um profissional correto, nunca lesei ninguém, pelo menos não de propósito, estou seguindo a minha vida direitinho, conquistei um patrimônio. Isso é ilícito? De forma alguma. Agora, o Rodrigo acabou de fazer o comentário, gente, que nós precisamos entender nessa passagem, como em todas, né, Rodrigo? Sim. É o que nós fazemos com isso. O fundo moral, né? O que nós fazemos com essa situação? Então, o fato de eu ter o dinheiro e usar muito bem, nós não temos pessoas boníssimas, que nós nem sabemos quem que é, que deixa R$1.500 na caixinha de correio do asilo? Esse está usando o dinheiro de forma ruim ou boa? Esse dinheiro, vamos melhorar a pergunta, é ruim ou bom? É o mesmo dinheiro. Sim. É o mesmo dinheiro. É o mesmo dinheiro que passa na mão do traficante. O dinheiro, a matéria é a mesma. Qual que é a diferença? Como que nós utilizamos isso? Como é que eu emprego isso? O que eu faço? Então a riqueza que eu conquistei com meu esforço, ou que seja, gente, através de uma herança, e muita gente, nossa, mas ganhou de uma herança porque foi do pai, foi do avô, foi de quem quer que seja. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer algumas perguntas que não são, assim, estão sim ligadas ao Evangelho, mas eu não vou ter o número da pergunta, tá? Posso fazer uma pergunta? Sim. Por que minha prima pensa tanto em suicídio? O Evangelho fala sobre padrão vibratório. A Ana está perguntando, alguém está falando por quê? Quem que é? Sobrinha? Adriana Ramos está perguntando por que a prima pensa tanto em suicídio. A Ana está falando que a Adriana perguntou por que a prima dela pensa muito em suicídio. Você quer começar, Rodrigo? Não, vai você. Gente, Adriana, né? O nome? Primeiro, você já procurou conversar? E aí nós podemos fazer um atendimento fraterno, não é agora a hora, mas pode nos procurar nesse sentido. Com relação ao pensamento, gente, nós somos o que nós pensamos o tempo todo. Nós somos exatamente isso. Não tem como desviar a conversa. Nós podemos apalpar, nós sempre falamos isso aqui, e o Rodrigo é muito parceiro nesse sentido, nós pensamos muito parecido nesse sentido. A doutrina ela é extremamente consoladora, sim, mas ela é extremamente clara. Nós somos o que nós pensamos, nós somos exatamente o que nós sentimos. Normalmente nós exteriorizamos, normalmente nós tentamos amenizar o que nós somos de verdade na parte ruim, para viver socialmente de uma forma aceitável. Mas o que eu penso, o que eu emito, o que eu vibro, é o que eu realmente sou. Nós sempre falamos isso aqui em todo estudo, toda palestra, todo bate-papo que tem. Mas eu sou, nossa, acho que a semana retrasada nós falamos disso aqui com o Eduardo. Nossa, eu sou tão caridoso. E em casa? Como é que funciona isso? No espelho, quem eu sou de verdade? Então, Adriana, assim, primeiro que seria uma pretensão absurda nós tentarmos responder o porquê que ela pensa nisso. Nós teríamos que... O universo é extremamente amplo. Quer dizer, a única coisa que eu posso, olhando a doutrina, nós podemos dizer, a Ana até falou já, a hora que ela está falando lá, em relação ao padrão vibratório, em vibração, em energia, que o Eduardo falou muito bem as últimas 2 vezes que nós estivemos juntos, é de que o que precisaria, primeiro, de saber o que ela sente, o que ela está vivendo, qual é o motivo para estar levando a esse tipo de pensamento. Mas assim, o leque é extremamente grande e é uma pretensão muito grande, eu ou o Rodrigo ou qualquer pessoa, e vou te dar uma dica de verdade. Se alguém falar para você, é por causa disso, corre longe, corre, porque não dá para a gente afirmar. Por quê? Porque nós não sabemos o que ela sente, nós não sabemos qual que é o histórico dela, inclusive reencarnatório, né? Olha, o bom senso pede, Adriana, que ela procure rapidinho psicólogo ou psiquiatra. De cara. E o Evangelho no lar, né? De cara assim, para resolver o problema da matéria primeiro, né? Nós não vamos aqui ter, assim, como a lei disse, se alguém disser que você faz tal coisa só, corre, vai procurar um médico urgente. Em sequência, algumas práticas que podem ajudar. A Ana, por exemplo, falou da prática do Evangelho no lar. E eu tenho certeza, Adriana, que você pode chamar a Ana e conhecer a Ana em off, ela te ensina a fazer o Evangelho no lar.
Mas é basicamente muito rápido, uma vez por semana, horário fixo, reúne-se os membros da família, o máximo possível, nem que seja um só, faz uma leitura e a reflexão do Evangelho. Isso vai ajudar a quebrar padrão vibratório, esse padrão que você está pensando, esse pensamento em loop, que você não para de pensar nisso. O Evangelho tem o dom de quebrar esse pensamento, e quebrar esse pensamento dá a oportunidade de que novos pensamentos venham. Mas como disse o Ale, falar por quê, é isso, não dá para responder aqui. Minha sugestão, procura rapidinho psicólogo ou psiquiatra, porque não dá para, se a gente deixar muito para depois nós vamos se arrepender. Sim, é perigoso. A cada 40 segundos um irmão nosso tira a vida no mundo. Sim. Por isso que nós falamos, é só uma questão, Adriana, não é uma questão de não querer responder ou fugir da pergunta. Não é isso. É que realmente não tem como, nós não podemos, de maneira alguma, seria extremamente leviano, Maldade. da nossa parte, afirmar, olha, é um espírito obsessor, é alguma coisa, nós não temos a menor ideia do que pode ser. Pode ser? Pode ser um resquício das outras existências? Pode ser um problema que foi adquirido nos últimos 6 meses? Pode ser uma depressão. Pode ser uma depressão que veio causada por algum problema que para nós, em muitas vezes, nós temos um péssimo costume de falar, uma coisa boba pode ter causado isso? Pode. É por isso que eu falei do psicólogo, né? Do psiquiatra. Então, não é uma questão de fugir, mas sim, não dá, sim, realmente nós não podemos afirmar de forma alguma que pode ser. O primeiro grande passo, se esse pensamento é extremamente constante, como você está dizendo, o primeiro passo realmente seria procurar um profissional da área médica, e quando voltarem às atividades, procurar um atendimento fraterno, que com certeza auxilia, mudar o padrão vibratório de casa, fazendo evangelho no lar, como a Ana e o Rodrigo disseram, mudar a minha vibração, como nós dissemos lá no comecinho, tudo que eu sou é o que eu penso. Então tem alguma coisa que não está bem encaixada. Indo bem. E isso é preocupante. Nós falamos disso em setembro, quase que 8 palestras falando disso. Não é bobagem. Um conselho, se é que a gente pode dar conselho, não caia na armadilha de que quem fala em suicídio não se suicida, porque se suicida sim, porque se eu estou falando, eu estou pensando, eu estou atraindo espíritos que gostam dessa situação. Lembremos, gente, eu sempre gosto de falar isso, para a gente não perder a noção. Quando nós fazemos orações, quem que nós atingimos? Nós falamos disso há 2 semanas. Nós fazemos oração, nós estamos pedindo proteção, nós estamos pedindo para que os espíritos amigos, os espíritos protetores estejam perto. Quando eu tenho esse tipo de pensamento, quem que eu atraio? Simples assim. Simples assim. Então, só tome cuidado nesse sentido, para que às vezes uma coisa que muita gente fala isso, mas se está falando não vai fazer, está falando, tem tudo na vida. Nós estamos vendo, gente, em setembro nós acompanhamos muito por conta das palestras, artistas, jogadores, pessoas teoricamente bem-sucedidas e que não teriam, entre aspas, motivos para estarem em depressão profunda, estão. Então, essa história, ela é muito mais séria do que a gente imagina. A única coisa que eu faço questão de responder é isso que eu te falei. Se alguém te falar, é isso, corre, a não ser que seja um psicólogo, um psiquiatra que vai fazer um acompanhamento. Agora, centro espírita, mãe de santo, pai de santo, curioso, fofoqueiro, vizinha, cuidado, corre, porque é o que eu falei para você, nós não temos essa capacidade. Mas o meu amigo falou que ele é médium e ele viu um encosto. Encosto é de sofá. Encosto é para descansar. Encosto da cadeira. Então, não tirem essas coisas da frente, gente. Nós temos uma doutrina extremamente rica, lúcida, que nos dá todas as explicações, ou praticamente tudo nós encontramos nela, para nos dar sustentação, para nos dar orientação, para nos fazer mais fortes em relação a isso. Então, não busquemos em coisas fantasiosas, em coisas que não cabem mais para a gente, né? Nós já temos condição de estar entendendo um pouquinho mais em relação a esse tipo de coisa, tá bom? Então, espero que a gente tenha conseguido ajudar. A única coisa que eu não vou fazer, você não vai ouvir das pessoas sérias de dentro da doutrina, é que, olha, é tal coisa.
vocês foram muito felizes porque vocês responderam para a Francilene Costa, que ela está falando muito em suicídio. Muito. Que ela se sente muito... quer progredir, ela regride. Como é que é o nome dela? Ela chama Francilene Costa. Francilene. Os pessoal só fala assim, pensa em suicídio, suicídio. Quem está te falando é alguém que não é porque nós somos espíritos, nós já não enfrentamos adversidades desse modo. Procura logo o psiquiatra. Não é vergonha nenhuma. Vergonha é não se cuidar. Procura. Perfeito, Rodrigo. Gente, tem alguém falando aí, Ana, não sei se você viu, que agora que eu passei aqui para dar uma olhadinha enquanto o Rodrigo estava falando, Adriana Ramos está falando, meu zap é tal número, por favor me ajude, por favor ajude ela, está precisando muito. Adriana, acho que é você que fez a pergunta, né? A Ana já passou o telefone do atendimento fraterno, adiciona o atendimento fraterno no WhatsApp e manda mensagem, a gente continua conversando. Passa para ela, convide ela para participar do atendimento fraterno, convide para participar das palestras, não só daqui, aquilo que eu sempre falo, tem muita coisa boa acontecendo, tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa acontecendo e que consegue, pelo menos, nos dar esse tipo de força. Às vezes uma palavra, nós temos pessoas aqui, eu não vou citar nomes, que chegaram, se é que a gente pode, como a gente não acredita em acaso, mas chegaram sem querer até nós, estão com a gente há 4, 5 meses dizendo que estão se sentindo bem, acompanham quase todas as palestras, que se fortaleceram não no Amigos do Bem, não no Alexandre, não no Rodrigo, mas conseguiram encontrar o que eu falei para vocês agora há pouquinho. Encontraram na doutrina o que ela vem nos oferecer, que é consolo, que é explicar principalmente consolo, que a vida anda, consolo, entendimento, que ela tem justificativo para tudo. Eu sempre digo que até agora, pelo menos, tomara que eu tenha mais bom tempo, mas até agora nenhum dos meus questionamentos íntimos eu não consegui encontrar resposta no Livro dos Espíritos ou dentro da doutrina. Alguma delas era bom não ter encontrado, porque eu fiquei com vergonha. Mas as respostas estão ali. Então é nesse sentido que a gente fala. Por isso que a gente faz, eu vou repetir, gente, porque por isso que a gente faz as palestras para quem pensa fazendo sério, por isso que a gente faz os estudos, por isso que as pessoas se dedicam. Nós estamos falando isso agora, por isso que palestrante sai daqui para fazer palestra não sei aonde. E ontem o Gustavo, para quem assistiu, foi muito feliz no comentário também. Se não é para fazer isso, se não é para levar mensagem, está equivocado, está errado. Não é para o Rodrigo aparecer, não é para o Alexandre aparecer, não é para Amigos do Bem aparecer. O que nós precisamos é fazer isso que nós estamos te falando. Se o que nós falamos aqui fizer com que te desperte o interesse, ou para sua prima, que você consiga levar para ela se interesse a mudar, a fazer o Evangelho no lar, a querer mudar de alguma forma, ou querer conhecer um pouquinho mais, e isso mude, aí nós estamos cumprindo o papel. Aí nós estamos sendo um pouquinho, assim, cumprindo um pedacinho do que nós nos comprometemos a fazer. Quem não está fazendo isso, a batata vai assar, sinto muito. Mas não pode falar essas coisas assim. Pode sim, a batata vai assar. Por quê? Porque eu me comprometi com uma coisa que eu não estou fazendo, eu estou fazendo outra. O Rodrigo sempre fala isso, várias palestras que eu vi do Rodrigo, ele é muito feliz nesse aqui. Recebeu um aplauso? Tá pago. Tá tudo certo, era o que você queria. Tá pago, você pediu isso, já te dei. E a hora que for falar com o pai, é isso que ele vai responder provavelmente. Mas você pediu para mim, eu te dei. Te dei todas as oportunidades, você recebeu todos os aplausos ali. Tudo que você pediu para mim, eu consegui dar. Então, é esse o caminho. Tem um comentário do Sérgio, se você quisesse falar, eu acho que ele é bem pertinente. Sérgio. Já vai virar trabalhador, vamos conversar sobre isso. Não tem jeito de escapar mais. Sérgio, o Dr. Ludwig sempre nos diz que estamos vivendo um momento que tudo o que não está cicatrizado dentro de nós está sendo trazido à tona. Excelentes reflexões nessa noite, meus amigos, pois há muito achismo de médium que tentam agradar a todos, trazendo respostas que nada tem relação com a doutrina. Um desserviço. Precisamos nos esclarecer e vocês trazem essa oportunidade de despertar. Graças a Deus, principalmente. Sérgio, nós que agradecemos essa participação e esse carinho, mas a preocupação, e você sabe disso, porque você já participou com a gente e virou já um grande amigo do nosso trabalho, e posso falar pelo Rodrigo, porque o Rodrigo desde o começo está com a gente, eu sei do trabalho, sei da seriedade dele e lá da SEAC, por exemplo, de que é simplesmente, gente, passar o que a doutrina tenta falar. Nós tentamos entender, Sim.
e tentamos passar um pouquinho do que esse entendimento, talvez ainda muito, muito, muito longe de ser o que talvez a doutrina quis nos dizer, ou veio nos mostrar, mas ainda com um pouquinho de lucidez, ou no mínimo com certo cuidado. É isso que eu sempre falo para o Rodrigo e ele sempre fala para mim. É melhor pecar por não falar alguma coisa do que falar essa bobageira que a gente vê por aí. Como você falou, o que nós estamos vendo muito dentro da doutrina espírita é desserviço à doutrina. Você tem toda a razão, Sérgio. E o que a gente tenta fazer é fazer o mais simples possível, mesmo porque é o que dá, é o que a capacidade moral e intelectual nos permite, mas com a preocupação muito grande de não cometer esse tipo de equívoco, por exemplo, da Adriana, que perguntou da prima. Seria muito fácil falar assim, entra no atendimento fraterno, e a hora que entra no atendimento fraterno, e nós estamos cansados, vou falar para quem estiver assistindo e que não gostar, nós estamos cansados de doutrina espírita fazer com que atendente, fazer com quem procura atendimento fraterno ou procura centro espírita vire refém de centro espírita. Carta psicografada, atendimento fraterno, mensagem desse, mensagem daquele, e eu cultivo a dependência, em vez de eu libertar, porque a doutrina vem nos esclarecer e libertar, eu crio amarras, algemas a mim, que sou o Alexandre palestrante, ou a Ana Lúcia, que é do atendimento fraterno, ou o Rodrigo, que é médium, ou ao Sérgio, que faz a cirurgia espírita. Nós estamos cansados desse tipo de coisa. Carta psicografada, que o médium manda 350 cartas para a mãe ou para o pai de alguém, e eu não consigo imaginar que o espírito não tenha mais nada para fazer do que ficar mandando mensagem para o pai de que, olha, está tudo bem, estou agora olhando para o céu, agora estou plantando flores. A mensagem não foi para isso, a mensagem foi aqui para consolar. A Conceição recebeu uma mensagem para consolo, para falar, na verdade é assim, estou viva, eu vivo, estou melhor do que vocês, estou tocando a minha vida, continuem aí. É esse o objetivo da carta. Quando começa a chegar toda semana a carta, toda reunião de psicografia a carta, mamãezinha querida, estou bem, mamãezinha querida, lembra que o papai comprou chocolate. Os espíritos não estão, os espíritos precisam evoluir. Está todo mundo aqui para andar, está todo mundo aqui para crescer. Quando começa com esse tipo de coisa, falei agora há pouquinho para a tal Daniela, corra, porque não é isso que a doutrina nos mostra. Não é para isso que as cartas consoladoras estão aí, por isso que chama carta consoladora. Não é para aprisionar ninguém. E quando eu começo a fazer isso, eu torno o Rodrigo, que vai lá receber a carta do filho dele, refém do médium, refém da casa, do mesmo jeito do atendimento fraterno. O atendimento fraterno é para dar uma orientação, tentar fazer com que mude o pensamento, dar orientação. Está aqui, ó, Evangelho no Lar, faz isso e tal. Começou a chegar 15, 10, 20, 30, um ano de atendimento fraterno, tem alguma coisa errada com o atendente e com o atendido, porque virou uma simbiose e eu viro dependente. Então, gente, cuidado. Isso não quer dizer que não é o trabalho, que nós não estamos à disposição, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas nós não podemos criar, nós não temos o direito, gente, de fazer com que a pessoa que está fragilizada se torne dependente do Amigos do Bem, da SEAC, do Rodrigo, do Alexandre, da Ana, do médium que escreve. Gente, nós não temos esse direito. É uma crueldade passando por um momento extremamente dolorido e frágil. Tá? Desculpa o desabafo. Dançou. Isso não adianta, nem se ele não quiser, agora não adianta. Ó, nós vamos pegar da Camila de novo. Falei para você, Camila, que hoje era só. A Camila está fazendo, ó, capítulo 4. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade de existência os rompe. Isso está lá no capítulo. De novo a Camila está afirmando. Tem uma parte desse capítulo que fala que o fato de um homem ter tido 10 encarnações não se segue que vai encontrar no mundo espiritual 10 pais e 10 mães. Por quê? Eu vou complementar, Rodrigo, para a gente ir. E a Fran no grupo fez assim, nossa, que pergunta super interessante, porque o vínculo de pai e mãe ainda é muito forte para nós, né? Então eu achei muito interessante a pergunta e depois o comentário da Fran também. Quer começar? Agora você vai. Vamos lá.
As perguntas de fato estão de parabéns, viu, Camila? É importante, né? A gente vai precisar de matemática muito rápido, né, Lê? Se eu tive 10 encarnações, e aqui, ó, não falem que foi o Rodrigo que disse que esse número é exato, mas tem literatura que fala em 200 anos entre uma reencarnação e outra. Então, se eu tive 10, são aproximadamente 2.000 anos que eu tenho certeza que essa conversa é mais longa, não é só 2.000 anos a minha, pelo menos. Imaginem que nesse processo evolutivo nós evoluímos mais do que outros, e outros evoluíram mais do que a gente. Então, muito provavelmente nós vamos estar encarnados e eles desencarnados em algum momento. Em algum momento os dois encarnados juntos, que não vão ter, vai ter o véu do esquecimento. Então, reencontrar todo mundo junto é uma equação muito complicada. A gente vai se encontrar sim, na hora que tiver todo mundo dos mundos felizes. Porque aí, Ale, Camila, como o Alexandre disse, poxa, ainda mais nós dois perdemos o pai recentemente, né, Alexandre? Isso, a gente não vê a hora assim, tá? A gente não sabe que vai encontrar, mas não estamos com tanta pressa. Eu não quero já tanta pressa de já não. Mas assim, tá, a gente quer encontrar, né? O dia que for a hora de ir embora, a gente tá louco para encontrar de novo. Porque esse laço é muito forte ainda dentro de nós, materialmente falando. No mundo dos espíritos, as narrativas que chegam de lá para nós, é claro que as afeições continuam. A gente tem que pensar com clareza, Alexandre. A gente não pode ignorar que tem pai que não foi um bom pai, que o filho não gosta do pai e não gosta. Chega lá, eles não vão se procurar pelo motivo certo, talvez se procurem pelo motivo errado, para se odiarem. Então a gente tem que entender que os laços, e a gente vai ampliar essa questão até meia-noite aqui, se a gente pode ficar discutindo ela, a gente ampliaria esse entendimento de que as afinidades, os encontros são por afinidades. Então eu posso sim encontrar no plano espiritual um pai de 3 ou 4 encarnações para trás. Nós vamos se amar do mesmo jeito, nós vamos ter carinho do mesmo jeito, nós vamos ter respeito do mesmo jeito. Você vai ler literatura espírita, quantos deles talvez não sejam os nossos anjos da guarda, os nossos mentores nessa encarnação, não exercem o papel de pai da matéria? Mas o que é um pai? Não é aquele que cuida? Não é aquele que tem carinho? Não é aquele que direciona a gente? Então, vamos encontrar os... Não vamos, mas vamos encontrar todos aqueles que a gente cultivou com amor e com respeito. Não sei se é por aí que você vai, Ale. Não, perfeito. Camila, semana passada, você faz de sacanagem comigo, né? Nós fizemos a palestra Laço de Famílias lá em Duartina com o Paulinho. E depois até você me mandou mensagem falando que você estava precisando ouvir, e eu também. Aliás, todos nós, né? Sempre é muito difícil falar do tema. E essa questão, eu acho que nós precisamos tomar um cuidado muito grande, de novo, porque num bom sentido, a ideia de que a hora que eu desencarno, ou quem assistiu o Nosso Lar fica muito marcante, né? A Dona Laura, que aí o vínculo ainda então eu continuo lá. Quando na verdade a doutrina nos deixa muito clara, nesse capítulo que você está falando principalmente, e no Livro dos Espíritos, a espiritualidade de Kardec são muito fortes em relação a isso. Lembrando que, sempre muito importante nós entendemos, o Rodrigo tocou num assunto que eu sempre falo isso, quando eu vou falar nesse assunto, que é afinidade. Naturalmente nós lembramos dos afins, dos que nós gostamos, é que nem simpatia. Você vai encontrar os espíritos simpáticos. O simpatia aqui não é a simpatia que nós estamos acostumados aqui, dar risadinha. A simpatia e a afinidade são os que afinizam comigo. Se eu sou um traste, os que afinizam, os simpáticos, são os que vibram no mesmo padrão. Esses são os afins, esses são os simpáticos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Qual que é a grande diferença? Essa pergunta sua, há muito tempo atrás me fizeram essa pergunta de uma outra forma. Mas o espiritismo, ele acaba com a família. Como assim? Ele acaba? Porque quando você desencarna, a pergunta foi exatamente essa. Mas se você teve 10 pais e 10 mães,
quem que você vai encontrar lá na realidade espiritual? Quem que você vai amar na realidade espiritual? A resposta, que é a mais difícil para nós, porque ainda nós não temos essa capacidade, deveria ser todos. Nossa, agora complicou mais ainda. Por que nós formamos família? O Evangelho e o Livro dos Espíritos vem nos deixar isso muito claro. Por que nós vivemos em família? Qual que é o principal objetivo? Porque facilita, é uma das formas que encontrou de fazer com que eu tenha uma facilidade maior de amar, principalmente pai e filho, mãe e filho, e assim por diante. O Rodrigo tocou num assunto extremamente importante. Todos sejamos extremamente honestos. Quantas famílias nós conhecemos, como o Rodrigo citou exemplo, de pai que não pode olhar para o filho, de filho que não pode olhar para o pai? Nós não podemos ignorar isso, acontece. Não, isso, mas acontece porque nós vivemos em prova de expiação e nós viemos aqui para aprender a amar. Eu não consegui. Simples assim. Eu tenho um desafeto, eu sou simpático, eu sou afim dele, porque eu tenho ódio mortal. E aí, o que os caras fizeram? Tem na literatura do Chico, principalmente, algumas passagens muito interessantes nesse sentido. Ó, não quero nem a pau que ele volte como meu filho. Vai. Diria minha avó, vai a furo. Vai. Por quê? Porque é a maneira, ainda dentro da nossa realidade, é a maneira mais fácil ou menos pior de nós aprendermos a ter esse sentimento do amor pelo filho, pelo pai, pela avó. Por quê? Porque nós ainda somos extremamente presos à matéria. Como o Rodrigo disse, é muito mais fácil amar um filho, teoricamente. Pelo grau de esquecimento, quando criança é uma beleza. Certo? Agora, o Rodrigo também falou disso. Tem muita gente que não consegue. Eu tenho um monte de pai que odeia filho. Sim. Por quê que acontece isso? Porque ele é ruim? Não, gente. Porque ele veio para tentar resgatar, não consegui, não deu. Eu não consegui superar. Beleza, sem chance. E aí? Então eu vou encontrar esses 10 na espiritualidade, como o Rodrigo disse? Provavelmente sim. Vou ter afinidade de amor pelos 10 pais, pelas 10 mães? Isso falando só nas últimas 10, né? Lembrando que nós temos um mir. Mas eu vou encontrar esses 10 pais e as outras 10 mães? Possivelmente sim. Não existe uma possibilidade que não. Por quê? Porque eu não criei vínculo. Eu vim aqui para fazer porque me era útil. Vamos pegar o exemplo da mãe biológica e de quem adotou. Quem que é mais mãe? Adotou. Quem que é mãe de verdade? A que adotou. E a outra, você não vai encontrar então? Opa, peraí, Alexandre, agora complicou de vez. Era 10, já virou 11. Eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Mas que eu vou amar. Exatamente. E outra, eu não sei se eu criei o vínculo de amor que me era necessário. E do outro lado a mesma coisa. Eu não sei se a minha mãe, se o meu pai criaram esse vínculo afetivo necessário. Então, aí eu vou voltar na pergunta que me fizeram. Então vocês acabam com a família. O que dá? O que prende mais? O que cria elo maior? A matéria ou a realidade espiritual? O elo de amor verdadeiro ou o elo que me foi criado na matéria? O Rodrigo acabou de falar. Tem um pai que odeia o filho. Morreu, desencarnou. Se não tem outra existência, qual foi o elo de amor que criou? 0. Um vai para o céu, um vai para o inferno. Começa daí, né? Começa daí. Se tiver uma existência só, nós corremos. Eu sempre uso esse exemplo. As mães ficam apavoradas. E aí quem é espírita faz assim, mas quem não é fica apavorado e briga comigo. Vocês conseguem imaginar uma mãe, principalmente pai é mais difícil, mas mãe que viveria no tal do céu com o filho no inferno? Não tem fim. Por quê? Porque o elo de amor é muito mais forte do que a matéria. Então, olha mais uma vez a doutrina espírita nos dando a racionalidade, inclusive de sentimento de família. Então eu construo, e o Rodrigo foi muito feliz na hora que ele comentou agora um pouquinho, eu vou construindo elos de amor com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, mesmo porque muitas vezes, ou em algumas situações, eu vou voltar pai do meu pai. Eu vou voltar irmão. Aí vai fazer um rolo na cabeça nossa. Então, mas, e aí? Qual que é a diferença? O objetivo não era aprender a amar? Então, quem eu sou nesse quebra-cabeça, não tem a menor diferença.
faz diferença nenhuma. Não tem a menor diferença. Por quê? Porque qual que é o objetivo? Aprender a amar. Qual que é a ferramenta mais fácil que encontraram até agora para nós? A família. Tem gente que vai pôr a mão na cabeça e falar assim, Jesus amado, se a família é o lugar mais fácil, agora eu estou enrolado mesmo. Aí tem algumas situações que realmente a família tem exceções abertas. É o lugar mais difícil. Mas a ideia é essa, gente. Então, Camila, nesse sentido, como o Rodrigo falou, nós vamos encontrar? Vamos. De amor verdadeiro? Essa é a grande pergunta que nós temos que ter. Essa é a grande pergunta que nós temos que nos fazer. O meu pai e a minha mãe, os meus irmãos, os meus filhos, eu criei vínculo de amor verdadeiro. E quando nós falamos vínculo de amor verdadeiro, não é o vínculo de amor material que nós estamos acostumados aqui. Não é comprar o carro, não é pagar a escola, não é criar vínculo de amor verdadeiro. Se nós criarmos esse vínculo de amor verdadeiro, esse laço não se rompe em momento algum, com 10, com 20, com 30, com 40, com 50 encarnações. Por quê? Porque eu criei elo de amor. Ah, mas só com a família? Não, essa que é a grande diferença. Se eu aprendi a amar o outro, o meu elo de amor está criado. Eu aprendi a amar, eu fiz o que nós viemos fazer. Então peraí, então além dos pais, vamos aumentar o problema? E os amigos verdadeiros? Nós vamos se procurar, não tem conversa. Os amigos que nós criamos vínculos de amor, de afeto verdadeiros, esse nós não vamos mais ver? Essas coisas que nós precisamos entender. Primeiro nós precisamos abrir a mente para entender que a família não são os sanguíneos. Esse é o primeiro grande passo. Esse é o primeiro grande passo para a gente começar a querer entender. Quando eu consigo entender que a família não é o de laço sanguíneo e sim o de laço afetivo de amor verdadeiro, aí começa a ficar mais fácil de entender. Então todos os laços de amor que eu criei são os meus afins, em todas as existências que eu passei e vou passar. Como os desafetos, tomara que venham diminuindo com o esclarecimento e com melhora moral de cada um. Isso está no estudo nosso de sábado da educação infantil, família, laços de sangue, laços que não são de sangue, sim, amigos. Mais longe. Falamos sobre isso. Sim. Mais alguma pergunta desse tipo? Não podemos pular, porque a Camila, você viu que a Camila tomou a palestra, né? Tem uma pergunta que não faz parte. Como você disse, para muita gente parece bobo e para a pessoa pode ser que não. Agora não vou lembrar porque está muito lá para cima, mas é assim. Tem uma amiga, tem 19 anos, muito boa, muito caridosa, tudo de bom. Desencarnou, ela vai reencarnar novamente? Necessita? Como? Conheço uma pessoa muito boa, muito caridosa, muito tudo. Desencarnou nova, 19 anos. Era muito boa. Provavelmente ela irá reencarnar novamente? Pergunta da Ana, deixa eu só responder, às vezes não, às vezes não ouviram lá. Ana, alguém perguntou, se quiser até colocar a pergunta de novo, por favor. A Ana está falando que alguém comentou lá, falou assim, tinha uma amiga muito boa que desencarnou com 19 anos e a pergunta dela é se ela vai reencarnar. Olha, nós não somos, e aqui eu estou colocando todos nós, inclusive a irmã que fez a pergunta, a nossa régua de medida ela é meio torta. Quando a gente fala que alguém é muito bom, é pela minha ótica. E normalmente a gente é tendencioso com quem a gente gosta, ou com quem a gente simpatiza. Quando você vai olhar para uma pergunta desse tamanho, você tem que ir na questão 886 da obra O Livro dos Espíritos, que está lá. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E aqui a gente vai explicar. A palavra original é ágape, né? Que é amor, caridade, né? Como entendia Jesus? E aí a gente vai medir, aí a régua vai para o lugar certinho. Mas continua não sendo eu que julgo, mas a régua vai para o lugar certinho. Que é o famoso BIP, né, Ana? Que a gente toda vez conversa. Benevolência para com todos. Todo mundo. Com o criminoso que matou 20, 30, com ele. Ser bom e ser bobo tem uma distância muito grande, mas não vamos explicar isso que agora não vai dar tempo. Mas eu tenho que ser bom. Renunciar o desejo de vingança. Renunciar os pensamentos agressivos. E aí, gente, o meu pensamento, quem sabe dele só eu. O do Alê, o Alê e assim por diante. Indulgência para as imperfeições alheias. Indulgência é saber que o Alê tem defeito.
mas exaltá-los, porque eu não gostaria que os meus fossem exaltados. E a hora que a gente estabelece essa régua aqui em cima, a gente vai descobrir se a pessoa vai voltar a reencarnar aqui ou não. E a gente vai olhar para isso, eu vou encontrar alguns nomes, você vai encontrar outros. Chico, muito provavelmente, voltará aqui, a não ser como missionário. E eu não quero criar polêmica, tá bom? Não é essa. A gente vai olhar para Gandhi, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Madre Teresa. E aí vai faltar o João da esquina, o anônimo, que é tão bom quanto o outro. Então é difícil fazer uma avaliação, irmã, se ela vai voltar ou não. Nós voltaríamos para a adivinhação. Nós voltaríamos para aquilo que nós combatemos a conversa inteira na noite. Nós não temos argumento suficiente para dar um veredito nisso. Eu só gostaria que a gente tivesse um juízo muito claro quando a gente vai avaliar alguém. Que é perigoso a gente afirmar que aquela pessoa é tão boa. Não sei, Ale. Eu penso desse jeito e não poderia falar diferente. Não, eu acho que sim. Gente, alguém está falando, acho que a Jussara e a Fer estão comentando que está algum problema. Está escuro. Olha, aparentemente para nós está normal, Jussara, Fer, mas alguém comentou também, e muita gente falando que está normal. Tenta sair e voltar, sair de uma vez realmente da transmissão e entrar na página. Só não está vendo vocês, não, então tá ótimo. Já está no lucro. Se não está vendo nós, já está no lucro. Já tá ganhando, vocês estão bem. Coisa, não está perdendo nada, não. Nesse aspecto, como que é o nome da pessoa? Você lembra? Não lembro. Já apagou. Primeiro, muito em relação ao que o Rodrigo falou, eu penso que nós temos, a primeira grande preocupação é essa. O nosso olhar, a nossa medida ainda é muito, não sei se precária, mas ainda muito material. Ainda nós não entendemos e nós nunca sabemos, aí eu vou concordar em gênero, número e grau com o Rodrigo. Nós vemos muitas pessoas, gente, eu falei isso logo no comecinho do bate-papo, extremamente benevolentes na frente de todo mundo e que são carrascos dentro de casa. De que são carrascos como patrões, como maridos, como esposas, como filhos. Nós temos verdadeiros monstros dentro de casa e que da porta para fora são pessoas excelentes. E não estou nem pensando em julgar se a pessoa era boa ou ruim. Eu só acho que eu concordo com o Rodrigo nesse sentido. Nós não temos régua para isso. Como avaliar. Mas a pessoa, eu sei que ela é muito boa. Eu vou responder por mim. Se você perguntar para mim do meu filho, eu vou falar para você que ele é uma pessoa muito boa. E aí alguém vai olhar e falar assim, ele é pai, mas é a minha régua. Então, se ela fosse sua inimiga, ou uma adversária, ou um desafeto, será que você enxergaria ela com os mesmos olhos? Essa pessoa tão benevolente, tão boa. E veja bem, gente, pelo amor de Deus, não estou falando que ela não seja. Eu estou indo na linha do Rodrigo justamente por isso. Porque normalmente nós olhamos com o olhar que nós vemos realmente aquilo ali. E você me permite um pouquinho, seria muito mais tranquilo para mim, Alexandre, dizer assim, não, irmã, ela não vai encarnar mais. Tá tudo certo. Sim, não, e aí nós vamos ser bonzinhos, mas nós não vamos estar sendo honestos, eu não sei o que é. Exatamente. Então, nesse sentido, eu acho que o Rodrigo praticamente respondeu a sua questão. Eu acho que nós sempre vamos olhar com o nosso olhar. Então, por isso a pergunta, o meu questionamento é sempre esse. Se ela não fosse sua amiga, se ela fosse um desafeto, se ela fosse uma pessoa que você não gostasse, por qualquer motivo que fosse, porque você não conhecia, ou porque você conhecia e ela traiu com o seu namorado, com o seu marido, será que nós olharíamos com o mesmo olhar? E ela continua sendo uma pessoa muito boa. Nós é que olhamos de forma diferente. Eu sempre digo que nós temos, e convivi com pessoas muito próximas nesse sentido, pessoa muito boa, que sempre olha assim, ó, o Rodrigo fez tudo muito bem durante 5 anos que eu convivi com o Rodrigo intimamente. Aí depois de 5 anos o Rodrigo pisa no meu calo. O Rodrigo me decepciona com uma atitude. Sabe o que normalmente nós fazemos?
com aqueles 5 anos que o Rodrigo foi show de bola, Não vale mais nada. nós esquecemos, Não vale mais nada. nós jogamos fora. E o contrário também é verdadeiro. Quando as pessoas nos agradam, quando as pessoas nos fazem bem, nós enxergamos essas pessoas de uma outra forma. E é natural. Por quê? Porque, gente, é que nem eu falo assim, ó, as pessoas amam ainda porque são amadas. Raríssimos os casos, e o Rodrigo citou alguns, que amam Sem ser amado. despretensiosamente. Eu amo porque eu aprendi a amar. Normalmente eu amo porque eu recebo amor. Até com filho. Agora as mães vão me matar. Bom, Até com filho. E vou mais longe ainda, vou criar mais problema ainda. E muitas vezes ainda com razão, se nós olharmos com o nosso olhar hoje. Por quê? Porque como é que você ama alguém que te maltrata? Ah, mas deveria, Alexandre. Você consegue? Ou você acha mais fácil amar o que te trata bem? Ah, mas deveria ser igual. Deveria. Mas, gente, nós estamos aí, eu pelo menos, mas estou anos, luz, não é anos normais, de conseguir chegar nesse patamar de amar indistintamente o meu irmão, o que me faz mal e o que me faz bem. Então esse eu acho que é muito no que o Rodrigo falou. Eu acho que ele está perfeitamente nisso que eu falei. Nós não temos essa capacidade nem direito. Agora, se a sua pergunta, vamos melhorar para você sair mais animada do bate-papo, se ela é tudo isso que você falou, se ela viveu esses 19 anos com essa forma que você diz, que a transformou os seus olhos a uma pessoa que de repente não precisaria nem reencarnar, ótimo, ela está seguindo o caminho dela. E para você também, faça as outras suas orações para que realmente esse seja o caminho. O fato dela reencarnar ou não, e que não seja aqui, aí eu vou ter que ser mais honesto, vai reencarnar provavelmente aqui na Terra mesmo em regeneração. Então reencarnar, ela vai. Talvez a sua pergunta é se ela teria que reencarnar aqui na Terra em prova de expiação. Talvez seja essa. Também não dá para saber. Não dá para a gente ter essa resposta precisa, como foi aquela primeira lá. Tá bom? A outra pergunta é: posso não optar por não reencarnar? Não, mano. Moiou. Vai reencarnar. Tomara que seja por bem. Por isso que eu falei, minha avó já iria responder a furo, se você não quiser. Moiou, como disse um amigo meu, moiou o pai. Vai encarnar. Gente, quem quer a pergunta? É claro que a gente precisa explicar. Então, mais profundidade. Quem quer a pergunta, porque senão vai ficar. Deixa eu ver se eu consigo achar, porque também tá lá. Não, mas só para a gente justificar, nós falamos não de uma forma contundente, porque realmente nós vamos ainda reencarnar. Por isso que eu falei, até para essa pessoa, que pode até ser esse ser já extremamente evoluído, vai ainda ter necessidade de reencarnar, porque nós estamos numa distância muito grande da realidade da felicidade plena. Então, ainda nós temos muitos degraus para passar e para percorrer. Então, fatalmente, nós vamos passar por esses degraus através da reencarnação. Graças a Deus. Olha, talvez a pessoa que perguntou pode estar pensando assim, mas se eu não quiser reencarnar nunca e viver lá nas trevas, não vai rolar. Você vai retardar o processo, vai. Você pode teimar um pouquinho. Mas a literatura espírita, com Kardec aprendemos, principalmente céu e inferno, que uma hora a gente cansa. A gente cansa. E Deus pacientemente vai esperar que você canse. E aí nós vamos voltar. Nós vamos querer voltar. Não tem muito... Nós vamos querer. Aí que mora o livre-arbítrio, né? Eu vou querer voltar. Uma hora você vai querer voltar. Pode retardar? Pode. Sim, nós temos a escolha, gente. O que nós queremos dizer assim, a paciência e o amor do Pai é tão grande que nós podemos esperar mais um tempo. Ele pode esperar. Aliás, como eu sempre digo, a pressa é de cada um. Ah, mas eu não quero reencarnar, eu vou ficar lá. Tá certo, fica o tempo que você achar. Dizem, né, os espíritos que nós cansamos. É que tem alguns, né, que a gente fica olhando e fala, isso não vai cansar nunca, é vagabundo mesmo, não vai cansar, não vai querer não. Mas vai, né? Vai sim. E mesmo se não for, olha o tamanho do amor do Pai. Mesmo se eu insistir e persistir, Ele sabe que isso não está me fazendo bem, de que isso vai atrapalhar, de repente, mais ainda a minha evolução.
Aí eu disse, o que eu faço com você? Vai na marra. Esses são os compulsórios, que também daria mais 1h30 de conversa. Mas por quê? Eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. Aí você está atrapalhando você e começa a atrapalhar os outros. Não, então vai. Vai porque vaza, mano. Você vai ter que ir nessa situação e não vai ter outro jeito. Então é nesse sentido que tem. Mas de uma forma ou de outra, tomara que seja pelo bem, por querer, por entender que eu preciso, que é mais uma oportunidade de trabalho, que eu consiga fazer isso por minha vontade, mesmo que demore mais, mesmo que faça um pouco mais. Ana, mais alguma coisa aí? Não? Rodrigo, vamos nessa aqui que dá mais 15 minutos, então eu vou só nela, eu acho. 9h11, nós vamos tocando mais? Vamos até 9h30, né? Dá para ir? Isso, dá para ir, claro. Ó, gente, eu vou emendar, tem 3 perguntas aqui que são muito interessantes, estão dentro da... Eu vou fazer 2 e tem uma do Fabrício que também vai muito nesse sentido. Então nós vamos emendar as 3, que nós temos 15 minutos para falar sobre esse assunto. Vocês podem nos ajudar comentando, que essa nós vamos precisar de ajuda. O Sérgio está aí ainda? Nós vamos precisar de ajuda de todo mundo. O Luiz Henrique também está por aí. Eu já vi que tem um monte de gente que pode ajudar. Gervásio, vai ajudando, porque essa vai ser complicada. Ó, então são 2 que mandaram para nós e eu vou emendar com a do Fabrício. No pensamento espírita, pessoa que mandou para a gente, tá? A morte e a ressurreição de Cristo de nada valem para a nossa salvação. E a pessoa, essa foi mais tinhuça do que a Camila. Ainda colocou assim, ó, expliquem. Aí a segunda, que eu acho que a gente pode emendar, né? Vamos junto. Para o Espiritismo, Jesus Cristo é um mestre espiritualmente muito elevado. Porém, não é Deus e de nada valeu sua morte e ressurreição para a nossa redenção. Em síntese, não dependemos dele para alcançar a salvação. Isso procede? E a do Fabrício, que é a terceira, então são 3, em uma só. O Fabrício perguntou, o Espiritismo acredita que Jesus vai voltar? Nunca foi. A Ana já destruiu. Vamos lá? Ela está com os 2 pés. Posso ir? Vamos, que eu sei que você estava esperando. No pensamento espírita, vou na primeira e depois a gente vai emendando. A morte e a ressurreição de Cristo nada valem para a nossa salvação? Ao contrário. A morte e a ressurreição de Jesus, e aqui eu não vou discutir, né, as palavras, né? A ressurreição de Jesus vem exatamente ao contrário, vem mostrar qual importante é para a nossa salvação. Primeiro, Ale, a gente vai definir salvação. O que é salvação na visão espírita? É eu me depurar dos meus vícios e adquirir virtudes. Quando eu estiver sem nenhum vício e com todas as minhas virtudes, eu estarei salvo, porque eu terei adquirido tudo aquilo que é bom e virtuoso e não terei mais mal nenhum em mim. Posso travar a salvação assim, Alexandre? Ana? Tranquilo? Então vamos lá. Então Jesus veio desde o seu nascimento, ele veio num lugar humilde, viveu de forma extremamente humilde, nos orientando que havia muitas moradas na casa de meu pai, de que meu reino não era deste mundo, de que ele não era rei de nada. Ele veio apontando para nós que existia uma continuidade na vida, quando ele fala várias vezes: não juntais tesouros na terra, mas nos céus, lá as recompensas serão cêntuplas, apontando para um destino. Então, quando ele de fato é levado ao Jardim das Oliveiras e é morto, e ele ressurge, né? Tanto que Tomé coloca a mão nas suas chagas, né, para acreditar nele, ele vem mostrar para nós que ele viveu tudo aquilo que ele veio ensinar, de que de fato a vida continua e que de fato a minha destinação depende da minha destinação futura, o que eu tiver aplicado aqui na terra. Jesus é o meu Salvador, é o seu Salvador, Alexandre, porque ele é para nós guia e modelo da humanidade, que fazendo tudo o que ele fez, eu estou liberto das dores e das angústias desta vida aqui. E Fabrício, meu amigo, que bom falar com você aqui virtualmente que seja.
Jesus não vai voltar, porque ele nunca foi. Ele está aqui desde antes da criação do planeta. Ele é, com doutrina espírita, aprendemos que ele é co-criador desse planeta. Ele está aqui há 5 bilhões de anos. Então, a morte dele valeu muito para nós, porque de fato quebra com o paradigma da unicidade da existência. Ele veio, ensinou, experimentou e mostrou. Ficou aqui com a gente, se eu não vou me enganar agora, 40 dias, convivendo com os seus. E nós vamos encontrar no Evangelho inúmeras passagens dele reafirmando a continuidade da vida. Então assim, ó, só reforçando, ela é importantíssima para nós espíritas, porque mostra a continuidade da vida e mostra para aquele que exemplificou e viveu, mostra que aquele que exemplificou e viveu para nós, que o bem e o amor é o único remédio, é a única ferramenta para nos libertar dos grilhões que nos prendem nas provas e nas expiações. Perfeito. O Fá está falando, obrigado pela explicação. Eu acho que a pessoa que perguntou, e nós precisamos tomar muito cuidado, que as pessoas que não conhecem doutrina, que não estudaram doutrina, ouviram falar, e convenhamos, gente, aqui nós vamos fazer o meia-culpa, tem muita coisa dentro da doutrina espírita, ou dentro da doutrina espírita não, deixa eu corrigir, tem muita gente dentro do movimento espírita, tem muitas pessoas dentro do movimento espírita que não entenderam nada do que a doutrina disse, nada, que andam falando por aí porque Deus deu boca, falando eu não vou nem entrar nessa discussão de roisting, enfim, nós temos tanta bobagem por aí que as pessoas acabam, e outra, as pessoas que não conhecem e não procuram conhecer, colocam tudo no mesmo pacote. E aqui não é uma crítica a nenhuma, mas espiritismo é uma coisa. Eu já escutei de pessoa muito próxima de que espiritismo não é Kardec. Então pode ser qualquer outra coisa que você acredite, mas que espiritismo é Kardec é. O dia que alguém me falar isso e eu me convencer disso, eu estou fora. Doutrina espírita é Allan Kardec. Então, mas para vocês terem uma ideia, de pessoas que trabalharam com doutrina espírita, entre aspas, e que afirmam esse tipo de coisa, que Kardec está ultrapassado, enfim, que tem o Pentateuco. Eu escutei outro dia isso numa palestra espírita de 90 e não sei quantos anos de centro espírita, o Pentateuco espírita, e eu tenho vontade de falar do Pentateuco, gente, nós estamos brincando de doutrina espírita, e é essas confusões que levam as pessoas a fazerem esse tipo de pergunta, que parece uma pergunta, num primeiro momento, às vezes agressiva, ou de uma pergunta que não tem muito sentido. E o Rodrigo, quando viu, eu falei para ele logo que a gente chegou, nós não tínhamos falado sobre isso ainda, achou extremamente importante nós conversarmos sobre isso. Primeiro, da importância da passagem do mestre. Acho que alguém colocou, uma sempre que está com a gente aqui, que acabou de falar como não dá importância para Jesus, era o guia modelo, e o Rodrigo terminou a fala dele justamente nesse sentido. Então, e com uma grande vantagem, gente, eu vou entrar um pouquinho diferente do Rodrigo, embora concorde plenamente com o que ele falou. É extremamente importante nós darmos essa importância que tentaram mostrar que o espiritismo não dá. Na segunda pergunta, por exemplo, a pessoa diz que, porém não a Deus não vale nada sua morte e ressurreição para a nossa redenção, em síntese, não dependemos dele para alcançar a salvação. Para o espiritismo, Jesus Cristo é um mestre espiritualmente muito elevado. Aí, na parte que me diz da razão. Eu tenho certeza absoluta da importância nessa passagem, durante esses 33 anos que ele teve aqui, mais o tempo que veio nos mostrar tanta coisa, mas beleza, até aí todos nós sabemos da história. A doutrina espírita é muito rica em relação a isso, a doutrina espírita nos dá muitas informações, aliás, muito melhores do que as outras religiões, porque consegue nos mostrar, nos contar coisas que até então nós não sabíamos, que nós recebemos as informações através dos evangelhos, e depois nós conseguimos abrir com o véu. Muita coisa nos foi informada de muita coisa que ele passou e viveu, e de ensinamentos que nós aprofundamos com uma lucidez muito maior dentro da doutrina espírita.
de que a única coisa aqui que a gente precisa tomar muito cuidado, talvez essa seja a grande diferença, talvez essa pergunta quando a pessoa fez, é de que se você me disser que o sangue de Cristo me salvou, eu vou olhar para você e falar, não acredito. Quando você me disser que para o Espiritismo Jesus Cristo é um mestre espiritualmente muito elevado, porém não é Deus, eu vou falar para você que isso você está completamente certo. E vou te justificar o porquê. Porque ele não pode ter sido privilegiado. Primeiro que se nós acreditarmos que ele é Deus, nós vamos para o politeísmo, porque nós temos mais de um. Ele mesmo. Ele, não, várias passagens já deixa claro. Ele chama o Pai, né? Não, o tempo inteiro. Nós temos. Não, gente, em todas as passagens nós temos ele falando isso claramente, enfim. Então não vamos nem entrar muito em relação a isso. Mas nós precisamos entender que essa salvação, e o Rodrigo acabou de comentar, essa salvação é o norte, gente. O que ele veio falar para a gente, ele falou, faz isso daqui, que aí você está ganhando o seu crescimento moral. Faça o que eu fiz, e aí tá beleza, o seu caminho vai ser tranquilo e suave. O jugo leve, aí fica tranquilo. Então é nesse sentido. Com relação à salvação, a simples morte do Cristo na cruz, o martírio, o Calvário, me libertar simplesmente porque ele morreu, o que eu fiz para ganhar esse prêmio de ser liberto de todos os meus, entre aspas, pecados? Qual foi a minha parte nesse negócio? Eu tenho certeza absoluta que a minha parte deve ser, eu devo ter ajudado a apedrejar. Então, e aí o cara me libertou. Eu fui lá, meti a lança, e eu estou liberto porque eu matei o Salvador? Não, né? Seria inocência demais nós acreditarmos que através de um passe de mágica os nossos defeitos, os nossos equívocos, os nossos erros fossem apagados com o sofrimento de quem acredita que era o filho preferido, para quando não o único. O pai, no momento de ficar malucão, mandou o filho único para sofrer, para libertar os outros. Então, essas coisas que nós precisamos tomar muito cuidado. E para nós da doutrina espírita, não sei se foi essa a intenção das duas perguntas, ele é o guia e modelo, como alguém escreveu para nós. Então o Rodrigo falou lá no comecinho, ele falou dessa questão, qual que é a salvação e qual a importância de tudo que ele passou. Ele mostrou para onde que é. Como é que faz? Ele mostrou o que é para fazer. Agora, cabe a nós saber se nós queremos sofrer o martírio ou se nós vamos agir pelo amor que ele demonstrou durante toda a passagem dele por aqui e que continua mostrando. Então eu vou entrar na pergunta do Fabrício para a gente já encerrar. Continua mostrando. Mostrou antes, mostrou durante a passagem dele, curtíssima, encarnado, porque se nós nos apegássemos a 33 anos desse ser para nós aprendermos, e não estaria mais aqui, nós oramos para quem? Quem que segura a batata? Quem que ajuda todas as vezes que nós entramos em desespero? Todas. Ah, mas eu não consigo, eu não sinto. Procure sentir. Nunca saiu daqui, nunca nos abandonou, sempre esteve presente. Então, se ele vai voltar com a imagem de algumas denominações religiosas, de algumas crenças, se ele vai voltar para separar o bem do mal, para mandar um para o inferno e outro para o céu, esse não é o Jesus que a doutrina espírita nos mostra. Nem... Eu acho muito importante o Rodrigo repetir que ele falou que ele esteve aqui muito antes. Sim. As pessoas têm ideia que ele esteve aqui só que não. Imagina, com doutrina espírita a gente vai aprender que Jesus é co-criador do planeta. Ele já é um espírito puro, perfeito, há 5 bilhões de anos. E para nossa cabeça isso não processa, Alexandre.
5 bi. E aqui tem uma passagem interessante, Alexandre, porque independente de espíritas, a gente tem um problema muito grave com o Evangelho de Jesus. Se a gente pegar aqui o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, essa questão dele ter ido e ter voltado, ele vai dizer aqui para nós: se vós me amais, olha só o termo, se vós me amais, né, Jesus, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Eu não vou brigar com o nome aqui de novo. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. O que é algo que está na gente? Conhecimento adquirido. É o Consolador que o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. Para não ter briga aqui, não é do Espiritismo essa conversa. João capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Por que eu estou falando isso? Ele nunca foi embora. Fisicamente, gente, essa necessidade de ele estar aqui fisicamente é de nós materialistas. Espiritualmente falando, moralmente falando, esses ensinos nunca foram e nunca vão embora. Então Jesus não vai voltar, porque materialmente ele não precisa, o ensino está dado, é nós que não aprendemos ainda. Moralmente ele nunca nos deixou. Espiritualmente está aqui toda a sua mensagem de consolo para nós, e sempre perto. Gente, nós fizemos 1h30, foram 4 perguntas, mais algumas que apareceram aí. Foi ótimo. Mas eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, muito pouco do Evangelho. Claro, gente, nós não tínhamos, quando nós falamos isso, aquele dia surgiu a ideia, nós já comentamos isso nas 2 últimas vezes que nós fizemos a mesa. Claro que nós não teríamos a pretensão de em 1h30 falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo a ponto de nos aprofundarmos. Por isso que eu acho importante, Camila, obrigado, Fabrício, todo mundo aí, as pessoas que participaram com os comentários. Sempre digo, os comentários acabam nos ajudando demais com as perguntas. Eu vi muita gente falando com a Ana aí a respeito do atendimento fraterno. Entrem. Eu vi a Ellen daqui de Pederneiras, entre em contato, a gente está fazendo. Então espero que a gente tenha conseguido, nessas questões que a gente conversou, né, poucas questões, mas acho que, como eu digo sempre, é preferível fazermos 4 ou 5 questões em 1h30 e que a gente consiga conversar, consiga tentar aprofundar pelo menos sobre essas questões, do que nós tentarmos fazer 20 questões em 1 hora e falar só por falar ou passar por cima. Se o pessoal curtiu, Lê, é um modelo que pode ser adotado aí mais vezes, né? Sim, não, de vez em quando muita gente pergunta sobre isso, sobre o Pinga Fogo, gente. A ideia é sempre fazer, nós sempre temos um cuidado muito grande, eu sempre digo, vou voltar na nossa simplicidade e na nossa capacidade. É muito difícil, e eu fico assim, encantado quando eu vejo algum palestrante falar, não, vamos fazer pinga-fogo e abre para qualquer coisa. Isso é para poucos. Porque é muito complicado. Eu acho que por mais que a gente estude, a doutrina é muito rica, muito profunda, tem muita informação. Tanto, eu vou falar, nós falamos em 4, vamos falar na verdade em 3 questões, porque essa última nós emendamos, 1 ou 2 que apareceram durante, falamos da amiga da menina, falamos do suicídio. Então na verdade nós falamos em 4 ou 5 questões referentes a isso, em 1h30. É muito profundo, né? É muita informação para a gente conversar. Então, primeiro, nos desculpar se nós não conseguimos responder todas as questões dentro do que vocês estavam esperando. Caso nós não tenhamos conseguido ou ainda tenha continuado alguma dúvida, nós sempre falamos isso nas quartas, no estudo, entra no particular, na página do centro, entra no... Eu vou falando, depois os caras se viram. Entra no Facebook particular do Rodrigo, no meu, e a gente tenta continuar a conversa. Se tiverem visões, opiniões diferentes, mandem pra gente, que é dessa forma que a gente cresce, é dessa forma que a gente consegue, às vezes, até para nós, porque nós, na verdade, gente, eu sempre digo isso, nas quartas e quando a gente faz
a mesa do Evangelho, e hoje mais ainda nesse esquema do pinga-fogo, de pergunta e resposta, é óbvio que nós não estamos preparados para o que vai chegar. Então nós não conseguimos, quando nós vamos fazer uma palestra, por exemplo, um capítulo do Evangelho que a gente faz na mesa, né? Cada um estuda o capítulo para a gente poder conversar, então fica um pouco mais fácil, que aí a gente se preparou para fazer aquilo. Então quando a gente abre o leque para falar sobre 28 capítulos do Evangelho e acaba caindo mais ainda sobre outras questões de dentro da doutrina, fica mais difícil ainda, né? Então nós não temos de maneira alguma a pretensão de conseguir atender a expectativa de todos, que é o que eu sempre digo. Nós temos pessoas que estão chegando na doutrina, que apareceram na página pela primeira vez, que não têm contato com a doutrina, como nós temos estudiosos que sabem de doutrina, não vou falar os nomes porque são vários, que sabem muito mais, que têm um conhecimento muito maior que o nosso. Então é claro que nós não temos nem a pretensão e muito menos a capacidade de atender a expectativa de todos, tá? Então qualquer outra dúvida que surja das questões que nós falamos, principalmente, se quiserem nos mandar, eu mando para o Rodrigo, manda na página, ou manda no atendimento fraterno, e a gente continua conversando. E o Rodrigo falou da ideia de a gente fazer, eu acho que a gente pode fazer mais vezes, porque é muito bacana, vocês participam demais, absurda quantidade de comentário, muito legal a participação de vocês. Então, antes de mais nada, antes de pedir para o Rodrigo encerrar, nós queríamos agradecer demais, né? Poxa, muito a quantidade de participação, os comentários, a participação de todos vocês. Lembrando que amanhã nós temos o estudo, que é nesse formato, aí normalmente comigo, com a Ana e com a Cláudia. Por conta da pandemia nós estamos fazendo só os 3. Nós ainda estamos em lei de igualdade, e aí hoje nós fizemos 5, normalmente nós fazemos 3 no estudo, porque não dá mais do que isso, a gente acaba conversando. Então, obrigado de coração, fiquem todos convidados para estarem com a gente amanhã às 20, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, ainda estamos em lei de igualdade, se eu não me engano no 4º item, e a gente conversa um pouquinho mais amanhã. Mais alguma coisa aí, Ana? Só uma coisa interessante que agora não está carregando minha parte. Uma pessoa falou assim que ela está há algum tempo com a gente já, se sente muito bem, mas ela entrou num momento de fúria, quando ela bateu no teclado. Eu vi aqui a Lourdes. Oliveira. Lourdes, foi a melhor coisa que me aconteceu. Em um momento de fúria, bate na tela do celular e abriu uma palestra. Eu nunca mais parei de... Legal. Lourdes, que bom, pelo amor de Deus, vai bater forte aí, pega em nós aqui. Gente, obrigado, viu? Boa noite. O Rodrigo vai fazer orações, faz as suas considerações finais, claro. Não, né? Tá ótimo, valeu. Eu quero só agradecer o pessoal que estava aí, você pela coragem de me chamar, e tá valendo. Obrigado aí, foi muito bom. Acho que a gente fecha de forma muito legal esse trabalho do Evangelho num ano tão complicado. Foi muito legal, muito bom mesmo. Parabéns para todos nós. Então, só para responder aí, Ana, não sei se está carregando, só para não encerrar sem deixar, Ana Cristina Nepomuceno está falando como faço para ser atendido no atendimento fraterno. Ana, tem muita gente que colocou o número aí, eu não lembro de cabeça, você tem de cabeça aí? Colocou a Caixa. A Caixa, se vocês puderem colocar aí, ó, responder para Ana Cristina, só coloquem para ela aí o telefone, e aí, acho que a da Ana já parou lá, mas por favor, respondam para Ana Cristina, por favor, o telefone do atendimento. Gente, boa noite, até amanhã. Rodrigo, sem encerrar. Valeu. Pessoal, vamos então acalmando agora, né? Mantendo a vibração lá em cima, e agora é agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade que nós tivemos de refletir a luz do seu Evangelho, Senhor. Que as conversas, as mensagens, as reflexões da noite calem fundo nos nossos corações. Nos convidem a pensar na nossa existência, a pensar no nosso relacionamento com o Pai, com Jesus, a prestar atenção se temos sido bons filhos, bons amigos, bons pais. Que a mensagem do Evangelho acalme e tranquilize o coração de cada um de nós. Rogamos a Ti, Senhor, derrame sobre nós todas as Suas bênçãos de paz e de harmonia. E que o Seu amor, que a Sua bondade seja para nós motivo de alegria, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Tô bom.
Ô Ana, deixa eu te contar.